Palestra do Guia do Pathwork número 1. Palestra não editada. 11 de março de 1957. Os requisitos do caminho, o mar da vida. Saudações. Meus queridos, trago-lhes as bênçãos de Deus. Do ponto de vista do espírito, há outra ideia em forma e substância que representa a vida terrena do homem. A vida é um oceano e o homem ou a vida individual é um barco. Vemos com frequência esta analogia em sonhos. O oceano da vida oferece diversos aspectos. O mar pode estar tempestuoso e o céu cinzento. Mais tarde, de novo, o sol volta a brilhar e as águas se acalmam, enquanto a próxima tempestade não chega. Assim se alternam, até o barco atingir seu destino. Seu destino é a terra firme, o mundo do espírito que é seu verdadeiro lar. Sendo assim, tudo depende de quão bem vocês possam dirigir sua vida. Algumas pessoas são como um capitão habilidoso, experiente e treinado, e como tal, não têm medo do perigo. Pilotam seu barquinho através das tempestades e durante a calmaria, e os bons ventos reúnem forças para a próxima tormenta. Outros já ficam nervosos e perdem o controle interno quando uma tempestade começa a se formar. Outros ainda se assustam tanto que, no seu medo extremo, nem manobram o barco, deixando-o à deriva nas tempestades da vida, e assim não conseguem nada. Vocês estão cientes, claro, de que as perturbações atmosféricas, as tempestades, os furacões e o acúmulo de nuvens são provas que a vida lhes apresenta. O ser humano que já passou por algum aprendizado e é um pouco mais sensível, pode sentir exatamente em que direção seu barco da vida está singrando. Eu gostaria de falar sobre as provas. Eu ouso dizer que em qualquer grupo de seres humanos, seja uma família ou qualquer outra comunidade, existe ao menos um ser que seja tão lento em seu desenvolvimento que ele se torna o peão das forças da escuridão. Isto não significa necessariamente que a pessoa seja má. Não. Basta ela não aceitar certas leis espirituais como válidas, não as aplicar a si mesma, ou, apesar de ter algumas qualidades muito boas, não cultivar a auto-honestidade. Só isto basta para torná-la um peão das forças da escuridão. O mundo das sombras vai buscar sua matéria nestas correntes, na falta de autodisciplina e de autoconsciência, e em todas as formações que se manifestam quando o ser humano não segue as leis divinas. O material se parece com fios finos, como se fossem raios, neste caso de cor e textura sombrias, que se torcem, entrelaçam e embaraçam até formar uma bola compacta de confusão, muito difícil de desembaraçar. No entanto, esta pessoa não é a única a fornecer a matéria para estas confusões, mas todos os outros envolvidos no grupo dão sua contribuição, que tem origem em seus próprios erros e debilidades, nas áreas onde eles violam as leis espirituais. Sendo assim, maior quantidade de fios do mesmo tipo é torcida, até não ser mais possível discernir a verdade, ao menos com facilidade, mesmo para aqueles que têm a visão mais aguçada, e muitas vezes é preciso um grande esforço para encontrar a verdade destas situações. Até mesmo a pessoa que se esforça por aumentar sua percepção espiritual, muitas vezes tem extrema dificuldade para saber como se comportar quando estas provas chegam, porque as forças obscuras sabem muito bem como fazer o falso parecer verdadeiro, a verdade parecer mentira, o bem parecer o mal e o mal parecer o bem. O ser humano fica confuso, ele que na realidade quer tanto estar com a verdade, e não sabe mais como agir direito. Muitas vezes, suas próprias correntes doentias, que ele não conhece, contribuem não só para escurecer ainda mais a situação, como também para impedir que ele perceba isto com clareza, ficando, portanto, sem saber como lidar com a questão. A fim de apartar as nuvens escuras e ver a verdade, é importante para todos instruir-se na percepção espiritual e, de acordo com o nível de cada um, encarregar-se de seu próprio desenvolvimento, até o máximo de sua capacidade. Se não,
esta mesma pessoa também se torna, de um jeito diferente e de novo, sem perceber, um peão das forças da escuridão, e seu barco ficará à mercê da tempestade. Ela sozinha não poderá dissipar as nuvens carregadas a fim de reconhecer a verdade, qual o cerne do problema e como atuar ou deixar de atuar para o benefício da espiritualidade. Isto só se pode saber quando se trilha um caminho como este, onde é possível aprender a ter disciplina para meditar em qualquer momento, sobretudo quando as tempestades violentas estiverem assolando, e entrar em contato com Deus e seus espíritos divinos, para absorver a verdade, observando a si mesma com todos os seus defeitos e conquistando uma grande resistência. As leis espirituais podem e devem ser vividas em 3 diferentes níveis, e quanto maior o desenvolvimento da pessoa, mais a fundo poderá ir nestes níveis. 1. Na ação, no fazer. 2. No pensamento. 3. No sentir. A tarefa mais difícil é no nível emocional. Trata-se do nível mais elevado porque, em primeiro lugar, muitos sentimentos são inconscientes e é preciso trabalhar, ter força de vontade e paciência para torná-los conscientes. E, além disso, porque não se pode controlar os próprios sentimentos de forma imediata e direta, como com os pensamentos e ações, isto requer um trabalho intenso no nível mental, espiritual, autoanálise e uma completa absorção das leis espirituais, até que as emoções possam vagarosamente começar a mudar. Quanto menos desenvolvida for a pessoa, mais superficial será sua compreensão e observação das leis espirituais. E por isto que Deus deu à humanidade primeiro os 10 mandamentos. Eles tratam das ações humanas, não roubar, não mentir, etc. Para a média das pessoas daquela época, aceitar isto já era muito, e ainda o é para certos grupos de pessoas que encarnaram a partir de esferas inferiores. A próxima etapa é cultivar os próprios pensamentos. E comum a pessoa agir bem, mas seus pensamentos vão noutra direção. Ela se comporta bem porque entende que, se não fizer assim, terá problemas com o mundo que a rodeia, mas tem dificuldade para controlar seus pensamentos e muitas vezes deseja coisas que não estão de acordo com as leis espirituais. Ela ainda não entende que os pensamentos e os sentimentos impuros acabam levando-a ao mesmo conflito consigo mesma, pois todos os pensamentos e sentimentos têm uma forma e uma substância em espírito, causando assim efeitos externos e reações em cadeia, embora ela não consiga antevê-los imediatamente desta forma. Um antever deste tipo requer uma visão espiritual que só vem por meio de um desenvolvimento. Portanto, Cristo lhes deu como uma compreensão ampliada das leis e mandamentos divinos, o ensinamento que também podem pecar em pensamentos. Naquela época, a humanidade estava começando a se preparar para esta consciência expandida e a percepção em profundidade. Atualmente, a humanidade está começando a ser receptiva para uma compreensão espiritual ainda mais profunda. Um ser humano que está no nível médio, que está se esforçando ao máximo para trabalhar ao nível dos pensamentos e os está purificando, está mais adiantado que outro, que ainda se encontra na etapa de cumprimento das leis ao nível da ação externa. Mas vocês, queridos amigos, precisam aprender a alcançar níveis mais profundos ainda e atingir seus verdadeiros sentimentos, aqueles que tantas vezes ficam no inconsciente, que logo são encobertos por pretextos e a respeito dos quais é tão fácil iludir a si mesmos, de forma a não precisarem ver as raízes desses conflitos. Inevitavelmente deve colocá-los em conflito com vocês mesmos e muitas vezes também com o seu ambiente. Isto é assim, ainda que vocês se recusem a reconhecer a verdadeira origem dos conflitos. E muito difícil purificar os próprios pensamentos e aqueles que com esforço chegaram a este nível. E todos estes níveis só são obtidos com esforço e disciplina, sabem que isto não acontece por si só, e assim é bem doloroso ter de reconhecer que muitos dos seus sentimentos
ainda se desviam muito dos seus pensamentos e desejos. E justamente esta disciplina que Deus espera que todos obtenham. E claro que a última etapa e o aprofundamento da consciência são as mais difíceis de alcançar. Trata-se da meta a qual todos vocês aspiram. É a verdadeira purificação. A pessoa capaz de trazer à consciência os seus sentimentos mais íntimos e capaz de admitir que estes sentimentos nem sempre são paralelos aos pensamentos que ela aceita como certos, já realizou muita coisa. Se trabalharem nisto continuamente, até aprender aos poucos, poderão não só penetrar na sua própria verdade, mas também poderão, em tempos de provação e em situações difíceis, encontrar o cerne da verdade. Então poderão dispersar as nuvens escuras e desembaraçar o emaranhado de fios, um nó de cada vez. Porque só aquele que encara a si mesmo, muitas e muitas vezes, e com coragem, e neste caso, a vaidade é um obstáculo insuperável, pode chegar a ter uma perspectiva verdadeira sobre outro ser humano ou sobre qualquer situação exterior. Quem for cego para sua própria verdade será cego para a verdade dos outros. Os nós e a confusão entrelaçada constituem também formas espirituais, meus queridos. Elas são uma realidade que podemos sempre observar ao redor de cada grupo de pessoas. Cada um entra com sua parte para aumentar a confusão dos fios, trançados pelas forças sombrias. E muitas vezes alguém dá uma contribuição especialmente grande para criar mais nós, aumentando cada vez mais a confusão. Mas se houver uma pessoa no grupo que esteja trilhando o caminho direto, espiritual e que confronte a si mesma todos os dias, ela irá finalmente, repito, não é de um dia para o outro, desatar os nós um a um até eles se acabarem e tudo se esclarecer. Assim, este ser humano não precisará continuar se iludindo por mais tempo, o que de qualquer maneira já tinha prejudicado muito, dificultando seu progresso. E claro que no começo o ser humano fraco resiste ao autoconhecimento porque a confusão alimenta o eu inferior, que prefere o caminho da menor resistência, da vaidade, da autoilusão, que o leva à desarmonia. Mas, a longo prazo, até mesmo aquela pessoa fraca vai se sentir mais livre à medida em que as nuvens vão desaparecendo de sua vida. Quando a verdade ilumina com sua claridade uma situação que antes era obscura, vão deixando de existir perguntas como: qual é a atitude correta, o que é justo e qual é a ação certa? Todos têm suficiente autoconhecimento ou deveriam se esforçar para chegar a este ponto para se perguntar: o que posso fazer para contribuir com o plano de salvação de Deus? Muitos consideram que não têm a obrigação de fazer coisas que chamem a atenção do público, mas em silêncio, por sua própria causa, todos podem e devem começar a fazer sua parte. Porque todos têm uma tarefa dentro do plano, mesmo a pessoa mais fraca. Para esta pode bastar, e talvez significar o máximo de realização, corrigir um determinado defeito, acertar algo com um companheiro junto ao qual encarnou com esta finalidade, pautar suas ações pelas leis de Deus e recusar-se a ceder aos seus instintos mais baixos. A outros se pede mais, a todos sempre aquilo que lhe é mais difícil, o que requer maior perseverança. Cada um se purifica e se desenvolve segundo as possibilidades de seu nível e de sua força. No caso dos que estão mais adiantados em seu desenvolvimento, este processo de purificação traz automaticamente a capacidade de desatar os nós que estão ao seu redor e de esclarecer as situações confusas. Assim, eles realizam algo que tinham intenção de fazer e contribuem para o plano de salvação de Deus, no qual cada ato de cooperação conta muito. E depois outras tarefas serão encontradas. Todos os seres humanos querem ser felizes, e é claro que entendemos isto. Se na alma humana não houvesse o desejo de ser feliz e perfeito, não haveria desenvolvimento espiritual. Mas são muito poucos os que perguntam: o que eu posso dar?
como posso contribuir para o plano de salvação de Deus? Vocês só querem receber, não necessariamente de modo direto nas orações, para que este ou aquele desejo se realize, mas através de sua determinação, dos seus sentimentos e muitas vezes dos seus pensamentos. Vocês querem o melhor para si mesmos e ficam infelizes com as dificuldades da vida. Alguma vez já perguntaram a Deus: o que posso fazer por vós? Porque aquele que reivindica sua própria felicidade como o objetivo máximo, o que geralmente é o caso, mesmo que vocês não tenham consciência disto, rompe o ciclo do fluxo vivo de energia, que é a base de tudo o que é espiritual. E, quando o ciclo se interrompe, ele também morre. Vamos supor que um determinado desejo foi concedido a vocês. Se o bem recebido tiver seu objetivo máximo em vocês mesmos, ele não poderá continuar vivo em vocês, e então sua felicidade vai durar pouco. Só aquele que mantiver o ciclo de vida fluindo ativamente, permanecendo consciente e inspirado pelo desejo de colocar em uso espiritual e a serviço do plano de salvação de Deus tudo o que recebeu em ajuda e graça, em felicidade e realização, em intervenção divina e orientação, e que além disso agir e sentir assim, será capaz de suster e manter viva sua própria felicidade. Vocês podem e devem deixar que Deus os oriente, a fim de que possam atingir este objetivo. Quem fizer isto estará de fato participando na ordem divina, e sua felicidade nunca se tornará rasa, ou secará ou morrerá, mas estará sempre viva, pulsante, regenerando-se a si mesma para sempre. E só uma pessoa com este tipo de intencionalidade merece ser especialmente guiada, recebendo a ajuda divina. Sim, meus queridos, poucas pessoas pensam assim. Elas se dirigem a Deus com desejos e pedidos, mas não estão dispostas a dar nada para o mundo de Deus, para a grande luta que é tão crucial. Pensem nisto, todos vocês. Qualquer um que se aproxime de Deus desta forma poderá receber mais luz e ajuda para desembaraçar os nós e ter força para dirigir bem seu barco, mesmo numa tempestade, e assim atravessá-la fortalecido e iluminado, como é a vontade de Deus. Agora, vou discutir brevemente um assunto antes de irmos para as perguntas. Muito frequentemente, acontece de um ser humano que foi agraciado com um contato com o mundo dos espíritos, testar o espírito ou a conexão de maneira errada. E claro que o homem deve testar o espírito. Já os aconselhei previamente como isto deve ser feito, que devem tomar tempo e esforço para ficarem acostumados com esta esfera, porque não podem testar o que não conhecem ou conhecem muito pouco, especialmente um campo complicado como este. Também disse que devem testar o espírito abertamente e não com truques ou questões ardilosas. Existem neste campo leis fixas que devem se tornar evidentes se pensarem sobre isto, mas os homens muitas vezes não refletem profundamente e tratam deste assunto com conceitos errados. Sabemos que muitas pessoas vêm aqui com pensamentos determinados, presumindo que, se os espíritos estão aqui realmente, estarão aptos a responder às questões, sem que seja pronunciada em voz alta, ou da mesma forma, e isto com frequência, não porque as questões não possam ser reveladas em público, mas porque simplesmente querem pôr o espírito à prova. Vocês estão lembrados de que, muitas vezes, uma questão foi respondida sem que tenha sido enunciada em voz alta, mas não quando servia para provar a existência dos espíritos e sua conexão com os homens. Não, meus queridos, desta forma os espíritos do mundo de Deus não se permitem serem testados. Esta não é uma prova verdadeira. Lhes dei dicas de que forma isto deveria ser feito, porque é possível que, por exemplo, um espírito do mal responda orgulhosamente à pergunta pensamento, a fim de pegar o homem em sua rede. O mundo espiritual divino não se deixa ser forçado a dar provas. Os espíritos divinos dão amplas provas, mais do que os homens precisam,
mas só quando estes provam serem dignos dela por sua disciplina ou outros créditos. E alguns amigos alegremente confirmarão que receberam mais provas do que precisavam, mas o mundo espiritual de Deus decide a quem, quando e de que forma as provas serão dadas. Alguns que na ignorância pedem dessa forma, mas que no geral atendem aos requisitos para receber a prova, não receberão a resposta para suas perguntas complicadas, mas a prova virá mais tarde de uma maneira diferente e quando menos esperarem, mas representando a prova da mesma forma. Vocês também devem perceber que tal conexão é o maior presente que o homem pode receber. Não que o homem esteja fazendo um favor a Deus por cultivar essa conexão, mas sim que Deus dá esse presente ao homem. O homem deve sempre dar o primeiro passo, repetidamente em cada nova fase, e então lhe será dado de acordo com isso ajuda, inspiração, força e prova, que fortalece sua fé e confiança. Mas também aqui o homem deve ser humilde e paciente, e deve entregar-se a Deus, perguntando-se sempre se é digno de novo de uma prova ou demais provas, porque algo estranho acontece com a prova. Depois de um tempo, ela é esquecida de uma maneira que vai flutuando nebulosamente para longe, e sua forma se desintegrando. Somente depois que o reconhecimento interno está totalmente impregnado por seu próprio desenvolvimento, esse não é mais o caso, e o homem não requer novas provas constantemente. Eu gostaria de lhes pedir que estudem minhas palavras cuidadosamente. Cada palavra contém muito que beneficiará cada um de vocês. Agora estou pronto para suas perguntas. Pergunta: na verdade, não se deveria nunca pedir a Deus para preencher um desejo específico, mas se deveria dizer: mandai-me o que for certo neste momento para meu desenvolvimento espiritual. Dai-me a força de que preciso. Não se deveria ter nunca desejos específicos? Resposta: depende o que estes desejos específicos são. Você pode ter um desejo específico, por exemplo, onde pede por reconhecimento, pela força de caminhar em um caminho espiritual, pela força de viver sua vida de uma maneira certa. Estes são desejos específicos. Ou quer saber como se abrir ou superar certas falhas ou resistências na busca pelo eu e a vaidade conectada a isso. Você pode também pedir auto-honestidade para obter uma visão clara de si mesmo e de seus semelhantes. Pode pedir ajuda para que suas reações emocionais inconscientes sejam reveladas à sua consciência. Você deveria pedir pela força de vontade necessária para cursar este caminho. Também deveria pedir pelo reconhecimento da vontade divina em todos os detalhes da vida e pela orientação e entendimento da linguagem e dos sinais de Deus. Estes são todos desejos específicos. Não basta só orar, mas é preciso estarem realmente abertos. Toda a sua atenção interior deve estar dirigida a reconhecer as respostas de Deus às suas preces, e então serão capazes de resolver todos os seus problemas terrenos, meus amigos, mas somente com esta atitude. Senão, nunca serão capazes de resolvê-los e tropeçarão em situações similares repetidamente, até que aprendam que o âmago está em seu próprio desenvolvimento espiritual. Aí deveriam orar: Pai, mostrai-me como posso servi-lo. Esta é a maneira que deveriam orar. Pergunta: bem, aí ainda tenho que aprender algo. Resposta: sim, minha querida alma. Todos vocês têm muito que aprender nessa área. Todos. Vocês. Pergunta: gostaria de perguntar se, em geral, a morte física de pessoas próximas, como pais e filhos, amigos, marido e esposa, corta a conexão, ou se há esperança de que essas pessoas ou seres possam estar juntas de novo em outro mundo? Resposta: claro, claro. Essa conexão não é cortada de jeito nenhum. Pode acontecer sob circunstâncias muito especiais que a conexão seja interrompida por algum tempo, não só enquanto uma das partes está ainda vivendo na Terra, mas talvez por algum tempo no mundo espiritual, se uma delas tiver que alcançar ainda algum nível,
ter certas condições, porque uma parte ainda não está na mesma esfera que a outra, mas isso é só temporário. Nosso elemento tempo é diferente do seu. Onde a ligação de amor existe, não pode ser desconectada, pois são formas espirituais imortais. Somente suas coisas terrenas perecem, mas nada é tão forte e imortal como uma ligação de amor. Não se dissolve. Estará lá realmente para que as almas possam ficar juntas outra vez unidas no amor. Pergunta. A pergunta é: se o que é chamado de consciência está presente nos dois lados, quero dizer, no homem e nos espíritos, mas provavelmente menos no homem? Resposta. Aqui, não posso dizer que seja desta ou daquela maneira, porque depende inteiramente do nível de desenvolvimento. Há entidades espirituais que estão em um nível tão baixo que seu grau de consciência está muito abaixo da média do ser humano, mas os espíritos que estão imersos na ordem divina têm um grau muito maior de consciência que a maioria dos seres humanos. Quero também dizer que quando um ser humano, como os que estão em um grupo como este, entra no mundo espiritual, assim que deixa a matéria, automaticamente tem um grau mais alto de consciência que antes. Muito do que há no seu inconsciente agora, quando deixam o corpo físico, entrará na sua consciência, talvez não 100%, depende do nível de desenvolvimento, mas em qualquer escala, vocês estarão mais conscientes do que enquanto carregam a densidade da matéria. Portanto, compreenderão melhor quanto é importante trazer o inconsciente para a consciência para que não tenham nenhuma surpresa desagradável, se posso dizer assim. Com isto, tocaram em um ponto muito importante, pois o grau de consciência é na verdade a medida, o gabarito do desenvolvimento. Uma planta é certamente menos consciente que um animal, e um animal é menos desenvolvido que um ser humano. Quanto mais desenvolvido for um ser humano, mais ele pode compreender sua vida emocional. Portanto, ele vive realmente, no sentido verdadeiro da palavra, mais conscientemente e não emocionalmente vagando à deriva. Pergunta. Pode acontecer com uma pessoa menos desenvolvida, por exemplo, em quem o amor pode estar desenvolvido em um grau alto, relativamente mais forte que outros aspectos. Tal espírito será então punido, tendo que esperar para encontrar seu ser amado outra vez, porque é menos desenvolvido em outras áreas? Resposta: não é assim. E difícil responder a sua pergunta com poucas palavras, mas vou tentar deixar claro tanto quanto possível. Muitas vezes eu disse que um ser pode estar desenvolvido em diferentes graus em diferentes áreas. Só os mais altos seres são desenvolvidos harmoniosamente por igual. Isto é parte da desarmonia do homem que necessita desenvolvimento. No mundo espiritual, o julgamento é muito exato, como uma equação. Equalização é necessário, tudo será levado em consideração e o que será dado será o que é necessário, de acordo com a situação. Punição, portanto, não é a palavra certa, mas isso tem que ser feito, o que, por assim dizer, consequentemente resulta de se estar na lei, que é certa, pois as leis de Deus não têm falhas. Então, de qualquer forma, tudo se encaixará para os interessados, porque sua própria falta de desenvolvimento combinará favoravelmente. Isto é justamente a equação que se equaliza. Há sempre suficiente permissão para que tudo seja levado em consideração, mas nunca se pode dizer que será deste ou daquele jeito, ou a mesma coisa com todos. Cada caso é diferente. Se por acaso há amor verdadeiro, significa muito e dá muitos créditos, talvez tantos, que comparando o desenvolvimento não é menor do que outro ser, que talvez seja mais adiantado intelectualmente, mas não tem amor. Claro, assumindo que esse amor seja genuinamente puro. Usualmente, o amor não é realmente puro e genuíno, enquanto o desenvolvimento como um todo é de um grau mais baixo, porque as vibrações poluem os outros aspectos do amor. Neste caso, é mais apropriado dizer que a capacidade de amar existe, mas está inoperante, e autocentrada,
dirigida para si mesma ou doente de outra forma. Se é realmente melhor para uma alma ou para ambas, as almas não se encontrarem por um tempo no mundo do espírito. É somente por certo tempo, e não é considerada uma punição, pois na visão do espírito, todas as necessidades são bem compreendidas por ambos. Eles entenderão que é para seu bem, pois tudo é guiado com imensa compaixão, e a estes seres será permitido se encontrar às vezes. Eles estarão juntos a maior parte do tempo, a menos que haja um débito especial nesta área, mas pelo menos juntos de tempos em tempos e não inteiramente separados até que chegue o tempo de se unirem por um longo período para servirem juntos ao plano de salvação. Pergunta: você já respondeu parte da pergunta na palestra, mas agora eu gostaria de perguntar. É dito: amar o próximo como a si mesmo. Se, por exemplo, um membro de uma família não pode ser amado por outro membro da família, tornando tão difícil para esse outro, então não é certo odiar aquela pessoa, nem mesmo desgostar dele ou dela. Por outro lado, aprendemos que não devemos nos enganar sobre nossas emoções, que a alma ficará doente se fizermos isso, e que devemos encarar a verdade. Como devemos nos comportar em tal conflito? Resposta: e assim, se o homem está preso em tal conflito e descobre neste caminho de autorreconhecimento que verdadeiramente não ama a pessoa de jeito nenhum, que apenas se convenceu, incomodado por sua consciência, mas seus sentimentos não podem segui-lo, então ele deve clarear os seguintes pontos. Nada pode ser adquirido por fingimento. Enganando-se, ele não aprenderá como sentir verdadeiro amor, pois sentimentos genuínos, mesmo quando não reconhecidos dormentes, têm forma e substância que exercem efeitos. Amor não pode ser forçado, e quanto mais você quiser forçá-lo, menos será capaz de senti-lo. Portanto, o homem precisa primeiro descobrir a verdade, mesmo que seja desagradável ou um choque terrível revelar-se o fato de que, na realidade, não ama a pessoa de jeito nenhum e que era auto-engano fingir amor. A verdade é a base de tudo, verdadeiramente tudo. Você não pode construir nada na mentira e esse auto-engano é construir na mentira. Este é o primeiro passo. Mesmo que descubra ódio em sua alma, primeiro terá que construir a verdade antes de alcançar o objetivo do amor. Todo o fingimento, todas as máscaras, todos os disfarces, tudo é falso mesmo que pareça bom no momento, dando a aparência de bondade amorosa. Tudo isso precisa ser quebrado com garra de ferro. Com coragem e honestidade, remova tudo que é falso em você, e a erva mais daninha que não pode crescer junto com o fruto do verdadeiro amor. Primeiro você deve avaliar e aceitar o que sua busca lhe revelou. A boa vontade no homem que chega ao ponto de se aproximar da verdade de sua alma. Portanto, ele dará o próximo passo na direção de ter amor, mas o passo primeiro e fundamental deve ser dado. Não tenha medo de encarar essa verdade. Mesmo que desenterre os sentimentos mais baixos, você ainda é capaz de controlar suas ações. Para controlar e guiar as emoções, você precisa primeiro estar realmente ciente de que emoções são essas. Quando caminham no solo fértil da verdade, o que ainda não fazem e ainda têm que aprender a aceitar esta verdade, então vem o próximo passo. Hoje só direi: orem pela graça do amor, pois isto é graça. Além disso, a força gerada por seu trabalho de autorreconhecimento aumentará seu desenvolvimento de tal maneira que serão capazes, cada vez mais, de adquirir a percepção de outra alma. Então, verão o homem em sua totalidade, como Deus o criou, em sua verdade total, entendendo o seu eu inferior sem medo. O que acontece frequentemente é que vocês fecham os olhos para o eu inferior do outro, e isso não é possível porque uma parte vai escapar, por medo de que não poderão mais amá-lo, e então conscientemente tolerarão o eu inferior do outro. Primeiro só um flash, depois mais e mais claramente verão o eu superior do outro,
mesmo escondido nas margens de seu eu inferior. Quando vê em outra alma com uma visão total, o amor genuíno, com o tempo, poderá crescer. Então, seu insight se expandirá. Você será capaz de diferenciar o eu inferior do eu superior, de seu semelhante, e construir a partir do eu superior dele sem se cegar para o eu inferior dele. Todo o ódio possível será dirigido somente para o eu inferior do outro, sabendo que essa não é a natureza genuína dele, e assim você passará lentamente de um estágio a outro no caminho. Mas só reconhecerá outra alma na medida de seu próprio autorreconhecimento e discriminação entre seu eu inferior e seu eu superior. Este é o procedimento. Pergunta. Gostaria de fazer outra pergunta com relação a isso, e dito: amarás o bem e odiarás o mal. Isso, é claro, pode adicionar conflito, pois é dito que não se deve odiar. Resposta. Gostaria de clarear alguns pontos. Primeiro, quero dizer que naturalmente o homem não deve odiar outro ser vivente, mas que pode odiar o mal. E bastante diferente odiar o mal ou odiar um ser. Isto responde à sua outra pergunta ao mesmo tempo, porque se puderem diferenciar os dois, não haverá conflito. Vocês deveriam imaginar que o âmago do espírito puro está em cada ser humano, embora esteja coberto daquela crosta e difícil de ser detectado. Quando puderem visualizar como é na realidade, que esta crosta é um corpo estranho, que um dia certamente desaparecerá e que não tem nada a ver com o ser real criado por Deus, então será muito mais fácil abordar este problema sob o ângulo adequado. É claro, isto não significa que não haja casos em que o aconselhável seria eliminar qualquer contato, que resultaria em carga e desarmonia, mas vocês não têm que odiar. Podem odiar o corpo estranho, a crosta, portanto, o mal interno dessa pessoa, mas não o ser. E conforme sua visão aumenta, serão mais capazes, mesmo em casos que parecem ser de grande dificuldade, de encontrar uma brecha na crosta por onde podem ver a luz do verdadeiro espírito, do âmago, dando-lhes uma ideia do que o ser foi e voltará a ser, e o que Deus ama nele. E sua tarefa é encontrar a verdadeira essência do outro, onde o contato não foi cortado, aquilo que merece ser amado e que não podem reconhecer ainda por causa de sua cegueira. Compreendem isto? Nenhum conflito emergirá disto, e uma questão de reconhecimento, de desenvolvimento. Enquanto acharem que o mal é parte do homem tanto quanto o bem, haverá conflito. Mas, se imaginarem os fatos que acabei de descrever, a crosta, o corpo estranho que desaparece, acharão tudo mais fácil de aceitar. Leva tempo aprender isto e é difícil lembrar, especialmente quando estão com raiva. Nós, espíritos, entendemos quanto lhes é difícil aprender isto, e só pode ser aprendido através de um caminho como este, de auto-reconhecimento do qual sempre falo e pontuo novamente. Vocês precisam reconhecer seu eu verdadeiro antes de poder reconhecer o do outro. Não podem começar com o do outro primeiro, nunca terão sucesso. Somente quando podem ver seu próprio eu, penetrar em suas próprias crostas, aprender a distinguir seu eu inferior de seu eu superior, seus olhos gradualmente se abrirão para seu entorno. Mas tem de começar por vocês mesmos. Pergunta. Estou fazendo psicoterapia e disse ao psiquiatra que não posso matar nenhum mosquito, e quando vou caminhar no bosque tento não pisar em nenhuma criatura viva. Não consigo, intencionalmente, matar nenhuma criatura viva. O doutor me disse que isso não é normal e que é uma reação doentia, que devemos ser capazes de matar um mosquito. Você pode me dizer qual o significado do que ele disse? Resposta. Não posso dizer-lhe o que ele quis transmitir. Só posso dizer-lhe qual é minha opinião do nosso ponto de vista. Em geral, não é tão mal se uma minúscula criatura assim for morta, sem que você a torture, porque o desenvolvimento de tais animais, especialmente as criaturas bem pequenas, pode ser acelerado e uma encarnação rapidamente sucede à outra. Quanto a você pessoalmente,
gostaria de dizer-lhe que nesse aspecto você não é consistente, pois pelo seu princípio você não comeria carne. Pergunta: sim, mas eu mesma não mato animais. Resposta: isso não faz diferença. Se for amor, idealismo ou um nobre princípio, realmente não faz diferença se você mata um animal pessoalmente ou alguém mais o faz. Portanto, seu ego está envolvido nisto. Você não quer vê-lo. Você estremece com a ideia, mas se for alguém mais que faça essa coisa desagradável, não só nem se importa como faz disso um bom prazer. Há partes pouco saudáveis em você. 1. Há uma diferença da qual você não se dá conta honestamente. Você finge que eu não posso matar um inseto é bondade e isso não é verdade. Você está presa em algum tipo de auto-engano. 2. E autodefesa se apropriar de um ato desagradável. Se um animal perigoso se aproximar de você, por exemplo, ou um inseto venenoso, você será forçada a matá-lo se ninguém mais estiver por perto para fazê-lo por você. Se um ser humano foge das necessidades da vida, há um ganho na autopiedade e um grão de indolência, e isso não é saudável. Além disso, é uma projeção. Inconscientemente você se vê em cada animal e tem medo de que a vida lhe aniquile. Tudo isso tem a ver. Eu diria que sua atitude em relação aos animais não é especialmente importante, mas reflete. É um sintoma de algumas impressões falsas em sua alma. Eu poderia lhe falar mais sobre isso, mas este não é o lugar para especificar mais detalhes sobre sua alma. Pergunta: gostaria de perguntar. Posso ver claramente que, por exemplo, o homem pode ser obediente às leis espirituais na ação, no pensamento e no sentimento. Mas como ele pode obter clareza se suas ações estão certas ou não? Pessoalmente, sou da opinião que ao agir no sentimento, a ação emocional é sempre a certa. Quem pode julgar qual é a ação certa? Resposta: o mundo de Deus é o juiz e cada um pode ser o juiz interno. Mas primeiro, vou dizer que você não está certa em dizer que agir a partir da emoção é sempre a ação correta. O homem tem também seu eu inferior que tem as mesmas emoções que o eu superior. Veja quantos crimes são cometidos por razões emocionais, não como resultado do pensar e das ações da mente. E se tais crimes, que são ditados pelas emoções mais inferiores, são evitados, é o resultado do pensar. Seres humanos que atingiram certo nível de desenvolvimento não cometeriam um crime obedecendo ao seu eu inferior, embora seu eu inferior contenha falhas, fraquezas, egoísmo, vaidade, o impulso de seguir um caminho de menor resistência e outros aspectos contrários às leis espirituais. E isso é tão errado para este ser humano se comparado a um crime para um ser de um nível baixo. Tudo é relativo. E claro que o homem pode sempre racionalizar seus instintos baixos, com nobres razões até, e se enganar, mas isso não muda a ação como tal, pois isso é levado ao mundo espiritual imutavelmente, onde não existem enganos. Vou também explicar a vocês como saber qual é a ação correta. O homem, diferentemente do animal, tem a possibilidade de ser conhecedor das leis espirituais, estudá-las profundamente, portanto, ser capacitado a usar seus pensamentos como uma ponte para suas emoções e instintos, que ele pode então começar a controlar e mudar uma vez que se torne consciente de suas emoções mais escondidas. E claro que precisa para isso força de vontade, paciência, busca incansável, e deixar de lado toda a autobajulação, autoengano, toda a resistência. Deve ser atacado dos dois lados. Do lado externo, estudando as implicações das leis. Deus lhe deu muitas habilidades para fazê-lo, e ele dará jeito para todos os que quiserem fazer isso. Deve ser atacado também no interno, através da contínua autobusca, na qual o homem se abre sempre para o reconhecimento e para a vontade de Deus, querendo aceitar o que parece ser o mais difícil para ele. Somente desta maneira vocês poderão resolver todos os seus problemas e ser o juiz justo do que deve
e do que não deve ser feito. Quando trilharem este caminho espiritual, façam sua meditação diária e saberão sempre o que deverão fazer, meus queridos amigos. Isto é exatamente o que Deus requisita de cada um. Nenhum outro ser humano pode julgá-lo, só você mesmo, claro, com a exceção das leis civis, mas não estamos falando delas aqui e agora. Estamos discutindo os problemas da vida, tudo o que está sujeito a decisões na sua vida, e que só você pode ser seu próprio juiz e somente quando está neste caminho. Saberá então exatamente quando alcança o ponto de decisão e não haverá questão sem a resposta certa. Para obter esta felicidade, esta paz, esta segurança, este chão sólido, requer muito esforço. Não vem sozinho. Isto responde à sua pergunta? Vocês entenderam tudo? Meus queridos, lhes dei o suficiente para hoje. Contemplem o que eu lhes disse. Cada um pode achar uma chave aí. Não se esqueçam, meus queridos, quando Deus os encarnou nesta vida e permitiu que certos problemas, eventos, necessidades sejam um peso para vocês e que certos desejos não sejam realizados com a rapidez que esperam, há uma razão. Ele quer que aprendam mais. Tentem encarar isto desta perspectiva, e eu posso prometer que experimentarão a grande felicidade de compreender o que sua vida do ponto de vista espiritual realmente significa. Qual é seu propósito e por onde começar e oferecer seu serviço a Deus para o plano de salvação. Deus nunca pedirá a seus filhos mais do que eles podem dar, e o que podem dar nunca trará conflitos à sua vida diária. Pelo contrário, vocês lidarão com sua vida diária de maneira muito melhor. Peçam que sejam capazes de dar e encontrarão mais felicidade nisto do que, talvez, na satisfação de todos seus desejos pessoais. Vão em paz. As bênçãos de Deus penetram em vocês. Sejam os filhos de Deus no verdadeiro sentido da palavra. Sejam abençoados, meus queridos. Deus esteja com vocês. O direito autoral do material do Guia do Pathwork é de propriedade exclusiva da Pathwork Foundation. O nome Pathwork pode ser utilizado exclusivamente pelas regionais autorizadas pela Pathwork Foundation.